Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo aqui nesse canal. Tava meio sumidinha, mas estou aqui de volta e o tema de hoje é sobre as tentações. O homem realmente é tentado mais do que a mulher e hoje a gente vai ler lá em Tiago, capítulo 1, o verso 12 até o 14, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Quando a gente fala da questão de o homem e a mulher ser tentado, se um é mais tentado, se outro é mais tentado, tem toda uma questão de educação, tem toda uma questão cultural também envolvida, que é muito complicada. Geralmente o homem, quando a gente fala assim, o homem ele é mais tentado que a mulher, por que parece ser uma verdade absoluta? Porque muitas das vezes na criação do homem, os ensinamentos que dão, a educação que é dada é muito diferente da mulher. A gente pode analisar, porque quantas vezes a gente já ouviu história de pais e avós que o pai, quando o filho fazia 18 anos, o pai dava de presente uma mulher de programa, para que o homem tivesse a atividade sexual muito jovem, só que ali estava sendo ensinado também a falta de autocontrole. E aí, geralmente, o homem, ele que foi criado nessa cultura de machismo, nessa questão onde o homem era mais favorecido do que a mulher, onde a mulher teria que aceitar tudo, o que acontecia? O homem, ele se entregava aos prazeres, muitas das vezes sem pudor, porque ele foi ensinado e viu muitas das vezes o pai fazer o mesmo. Já a mulher, geralmente foi ensinada, você não pode sentar dessa forma, você não pode trair o seu marido. Se o seu marido te trair, você tem que aceitar, porque é do homem. Antigamente, acreditava-se que o homem, ele não conseguia resistir aos seus instintos, que o homem era mais fraco. E isso não é o que diz a palavra, porque a palavra diz que Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus nos criou igualmente à sua imagem e semelhança. Então, todos nós, a partir do momento que cremos em Cristo, temos a capacidade de ter esse autocontrole, porque esse autocontrole vem dele. Mas temos também essa questão cultural, e aí muitos dos homens que caem nas tentações, é porque na mente eles acreditaram no engano e na mentira de que não são capazes, muitas das vezes, de resistir à tentação, que tem que se entregar, que é do instinto do homem. Porque eu sou homem, eu preciso fazer. E não é isso que a palavra diz. E Deus ele não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que ele vai cobrar da mulher a fidelidade dentro do matrimônio, ele vai cobrar do homem. Então precisamos entender que é para os dois a fidelidade, é para os dois a tentação, é para os dois. Só que tem também a questão fisiológica do homem. Por quê? Porque quando a gente pegar um homem e uma mulher e tentar comparar é muito injusto. Porque as formas de o homem e a mulher ser tentado é totalmente diferente. E o homem, vamos começar pelo homem. O homem ele é muito visual. Por isso que Jesus, quando vem com a nova aliança, complica um pouco. Porque na antiga lei, teríamos que praticar para cometer adultério. Quando Jesus vem, ele diz que se um homem se atentar a olhar para uma mulher e a cobiçar, ele já está em adultério. Isso vale para o homem e para a mulher? Vale. Mas por que aqui Jesus ele fala para o homem? Porque o homem ele é mais visual. E o que acontece? O homem, geralmente, ele é atraído pelo que ele vê. E aí tem a outra contraponta, que nós, as bonitinhas, as mulheres, temos que ter o pudor de nos vestir, temos que ter o pudor de como vamos agir, porque eles são visuais. E ainda que nós, mulheres, não concordemos, temos participação no pecado do outro,
Só que tem uma diferença de você provocar esse desejo e ele olhar para você porque ele tem a mente pervertida. E aí, de novo, quando temos participação na tentação, na queda do outro, também temos participação nas consequências que virão para ele. Também vão vir para nós. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas e ele não escolhe um lado. E Deus, ele não olha só o fato do homem te cobiçar. Ele olha o todo, o porquê, de que forma você agiu, de que forma você estava se vestindo, de que forma você estava se comportando, se você estava baixando, se a sua roupa estava muito justa, se você estava provocando. Porque a mulher ela tem um instinto para provocação, para sedução. Todas têm. Não adianta, todas. Então, se nós não cuidarmos, temos também a participação. Mas não se engane. A mesma participação que temos na tentação, no olhar do outro, temos também nas consequências quando elas chegarem. Também virão para nós. Então tem essa questão do homem ser visual. Por isso que Deus diz. Por isso que Jesus diz que ao olhar e cobiçar já cometeu adultério. O homem, ele é muito visual mesmo. E aí ele é tentado pelos olhos, ele é tentado pelo que vê. Por isso que muitas das vezes as mulheres, elas enxergam algo que o homem, ele não está vendo. Porque o homem, ele vê muito superficial. O homem, ele não tem muito instinto de percepção. Já a mulher, ela é muito perceptiva, ela vê sinais, ela vê uma fala, ela vê um gesto, ela vê uma expressão no rosto. O homem não. Ele age muitas das vezes pelo que ele vê. Por isso que o homem, ele é facilmente dobrado. Por isso que uma mulher, ela consegue manipular o homem para que ele faça aquilo que ela quer. Porque ele não tem essa percepção, ele não tem um discernimento tão aguçado como a mulher tem. Tanto verdade que, se olharmos para o Éden, o que aconteceu com Adão? Não foi anjos que foi falar para Adão que ele não podia comer do fruto. Ele não ouviu falar. Foi o próprio Deus disse para Adão. Só que a mulher, ela conseguiu distorcer de uma forma tão sutil o que Deus disse, que ela conseguiu calar a voz de Deus na mente de Adão e conseguiu que ele ouvisse a voz dela. Ela conseguiu, com a manipulação dela, que a voz dela fosse muito mais influente do que a voz de Deus. A voz do próprio Deus. Claro que ela estava influenciada por Satanás? Estava, mas ela conseguiu, com a manipulação e a influência do inimigo por trás dessa manipulação, que Adão comesse o fruto, ignorando a voz de Deus. E aí é um ponto para nós mulheres também. Nós temos um instinto para manipulação muito grande. Porque como somos muito perceptivas, conseguimos ver uma reação, uma forma que o outro se sente mais confortável. Por isso que nós temos que tomar cuidado, nós mulheres, com a nossa manipulação. Temos que tomar muito cuidado para não manipularmos o outro, porque nós mulheres temos esse instinto de manipulação, porque somos perceptivas, vemos uma reação, sabemos o que o outro gosta, muitas das vezes usamos aquilo para conseguir puxar o outro. Nós mulheres pesquisamos mais, estudamos mais, então temos um instinto mais aguçado. E aí o que acontece? O homem, como ele tem essa questão mais visual, muitas das vezes ele vai olhar a voz mansa da mulher. Por isso que muitos caem em adultério e depois se arrependem. Muitos largam a esposa, se envolvem e vão morar com o amante e se arrependem, porque são visuais. E aí o que acontece com o visual? Ele só vai ver o exterior, mas não vai ver o caráter, a intenção, não vai ver muitas das vezes o comportamento que aquela pessoa está escondendo, porque a mulher, aquele que tem a raiz de manipulação, não só a mulher, mas a mulher, ela tem uma questão de conseguir ser muito mentirosa por conta dessa manipulação. Então ela consegue mentir sobre o seu caráter, ela consegue esconder
a forma com que ela trata. Ela consegue fazer uma voz mansa sem ter uma voz mansa. Ela consegue mostrar uma calma que não existe só para conquistar. A mulher, ela tem muito essa inclinação. E eu sou mulher, por isso que eu falo. Não é um machismo de, então a culpa é da mulher. Não, eu puxo as mulheres para responsabilidade e puxo também o homem. Mas também porque eu sou mulher e eu tô nesse lugar. Então eu entendo, porque eu sou e eu, para não cair nessa questão de não manipular, de agir dessa forma, é muito difícil. Eu preciso também me policiar o tempo todo, até para não manipular o meu marido. Porque eu sei que a mulher, ela tem uma influência, eu sei que eu tenho uma influência muito grande sobre o meu marido. E eu sei que com a minha influência eu vou conseguir agir tanto pro bem, tanto pro mal. Porque a influência, ela é boa e ela é ruim, dependendo da forma de ser usada. Se eu usar a minha influência que eu tenho pro meu marido para alavancar, para fazer ele crescer, ele amadurecer, ótimo, maravilhoso. Mas se eu usar da minha influência para manipular, para conseguir o que eu quero, voltada no meu ego, eu vou conseguir derrubar esse homem, derrubar o meu casamento em muito pouco tempo. Então, por isso que quando eu falo, mulheres, tomem cuidado, é porque eu sou mulher. Eu entendo essa inclinação que nós temos. E precisamos realmente ter cuidado com isso. E o homem, por ser visual, ele é muito pelo que... o homem, ele é muito superficial. Por isso que muitas das vezes, nós esposas, quando vemos uma mulher se aproximar de alguma forma, falar de alguma forma, e às vezes nós percebemos algo, o marido fica assim, nossa gente, mas não tem nada a ver, foi só um oi, foi só uma pergunta. Mas nós, como somos muito perceptivas, nós pegamos a intenção daquela mulher no ar, porque nós estamos naquele lugar. Nós sabemos como que funciona. Assim como o homem, ele também sabe como funciona outro homem. Por isso que o homem, ele se preocupa muito com a forma que a mulher se veste, com que a esposa se veste, com a forma com que ela se comporta. Porque ele sabe, no inconsciente dele, no consciente, o que o outro homem vai pensar se ele te ver daquela forma, se ele te ver com aquela roupa. Por isso que é o equilíbrio perfeito. Por isso que Deus colocou duas pessoas diferentes para se relacionar, porque um complementa o outro. Só que aí tem problema se não houver um equilíbrio entre os dois. Então precisa ter esse cuidado. Vamos falar uma coisa aqui, ó, só entre nós aqui. A gente sai, é no mercado, é na padaria, é na rua. Vocês veem como que estão as mulheres se vestindo. Até nós mulheres, é impossível a gente não olhar. Mulheres que fazem academia, aí já tem um corpo mais escultural. E aí coloca uma roupa micro justa, que aperta a cintura e deixa ela assim, e o bumbum desse tamanho. E aí a gente precisa olhar também pelo olhar da empatia, porque o marido, ele tá olhando isso o tempo todo. Por que ele é tentado? Ele é visual, as mulheres não estão ajudando. Seja porque quer validação, porque quer elogio, porque tem autoestima muito baixa, essa é a raiz. Mas elas não estão ajudando. Então a tentação, ela vem a partir dos olhos. E aí a gente precisa entender que o inimigo, ele não vai tentar quando tudo estiver bem entre o casal. Geralmente ele provoca uma briga entre o casal. A mulher, ela começa a ficar chata, reclamona, mandona, rixosa. Ela só reclama. Ela não é acolhedora, ela é julgadora, ela aponta os erros, ela não tem nada para falar de bom, é só de ruim. Ela virou uma expert nos defeitos do marido. Ela tem uma lista que, se ela pegar essa lista, ela consegue ficar meia hora falando os defeitos do marido. E aí o marido, ele já está sendo tentado todo dia pelos olhos. Aí vamos supor que ele olha para uma determinada mulher e ela percebe. E aí ela começa com as artimanhas dela, porque a mulher é manipuladora. Aí ela começa a tratar ele bem, ela dá um bom dia diferente,
ela começa a tratar ele com uma voz mais doce. E aí o inimigo, ele já entra, a tentação do inimigo, ele já entra com a comparação. Aí o marido já começa a pensar, nossa, ela é bonita, ela me trata melhor que a minha esposa. Ela é educada, ela se preocupa comigo. Porque é aquele negócio, né? Lá fora, sempre aquele que quer conquistar, ele sempre vai dar o melhor. Porque ele quer conquistar. Então ele sempre vai estar bem-humorado, muito educado, muito gentil, muito prestativo. A pessoa não grita, a pessoa não reclama de nada. É sempre assim, o melhor do mundo. E o homem, lembrando, ele é sempre superficial. Ele só enxerga o exterior. É a realidade. E aí é onde o homem cai. Por isso que quando eu falo para vocês, sejam uma esposa amável, amorosa. Tem momentos que a gente vai ter que tratar alguns comportamentos, o caráter. Tem momentos que vamos ter conversas difíceis, mas não é o tempo todo. Ninguém gosta o tempo todo de ser cobrado. Ninguém gosta o tempo todo de alguém apontando o dedo na cara e falando seus defeitos. Até porque nós já sabemos os nossos defeitos. E quando não sabemos, o ideal é que sentemos e tenhamos uma conversa respeitosa, com amor. Mas tem mulher que só quer apontar os defeitos, só reclama. E aí o marido se sente um inútil, alguém que não é capaz de nada, alguém que nunca é suficiente, porque ela faz questão de falar o quanto ele é insuficiente. E ninguém aguenta isso. Se nós nos colocarmos num lugar, nós não aguentamos. E aí o homem sai pra rua, ele já está sendo tentado visualmente, porque as mulheres estão andando praticamente nua. Essa é a verdade. As mulheres não se cobrem mais, elas não têm pudor. E aí, juntando com uma mulher que só briga, que só reclama, mas eu brigo com meu marido porque tem motivo, mas todo dia? Todo dia? Não é possível. Então, às vezes, muitas das vezes, nós precisamos ir para Deus e analisar o nosso caráter, o nosso comportamento, porque muitas das vezes, porque talvez nós estamos infelizes, e por estarmos infelizes, nós queremos frustrar o outro, porque aquele que não tem paz, ele não consegue entregar paz para o outro. E além dele não conseguir entregar, ele ainda tira a paz do outro. Então, por isso que eu falo para sempre olharmos para nós, ir para o Senhor com intimidade, com sinceridade e disposta a ouvir o que Deus tem para falar ao nosso respeito. Porque muitas das vezes estamos pedindo para Deus um carro, uma prosperidade, e o Espírito Santo só está dizendo, para de gritar com seu marido, para de tratar ele dessa forma. Seja mais carinhosa com seus filhos. Seja uma mulher alegre, vai se arrumar, vai se cuidar. E estamos invertendo as coisas. Precisamos ter empatia. Ninguém suporta uma mulher reclamona, chata, rixosa, que só sabe reclamar, que só sabe apontar os defeitos. Então o diabo, ele vem enredando. Ele é esperto, a palavra diz que ele é um leão, ele é como um leão que procura quem possa tragar. Não é todo mundo que ele vai tragar, é quem ele pode tragar. Geralmente ele vai fragilizando, ele vai fazendo a mulher cada vez reclamar mais, brigar mais, ser mais chata, mais reclamona. Aí a mulher, por ser tão reclamona, tão infeliz, ela já vai esfriando na relação sexual, o homem já vai tendo uma falta sexual, aí ele vai lá fora, ele vê as mulheres praticamente nua. E aí precisamos falar sobre uma realidade. O homem, ele se converte, a mulher, ela se converte, mas os hormônios, eles não se convertem. O homem, ele vai ver uma mulher naquela situação, vai subir, vai estimular.
Essa é a realidade. A gente não é anjo, a gente não flutua. Temos desejos sexuais. E quando deixamos brechas abertas, como uma mulher que não é segundo o coração de Deus, que só reclama, só aponta os defeitos, não tem relação sexual com o marido, não se cuida. É tudo brecha que vai sendo aberta, tudo porta que você está abrindo. E eu sempre digo, os buracos que você deixa, o inimigo ele vai entrar para preencher de alguma forma. E nunca é para te beneficiar. Porque o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem somente para isso. Ele está na terra somente para isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Se nós, mulheres e homens, não estivermos atentos, ele vai roubar, ele vai matar e ele vai destruir. Porque ou estamos pensando só no nosso próprio ego, ou não estamos preocupando com o casamento da maneira que devemos dar importância a ele. Então o inimigo ele vai enredando. É um elogio que o homem vai falar assim, nossa, faz tanto tempo que eu não escuto isso da minha mulher. É um cheiro que a mulher passa, nossa, mas que mulher cheirosa. Minha mulher nem passa perfume, nem se veste diferente para mim. É uma sedução, é uma forma de abaixar, é uma forma de instigar. Nossa, minha esposa não faz isso. É um decote que você não põe em casa. E eu sempre dou esse conselho. Se puder, ande praticamente nu em casa. Estimule seu marido. Porque ele precisa ver o que tem de melhor em você. Ele precisa ser atraído por você. Porque quando ele chegar lá fora, ele vai falar, não, eu não preciso disso. Porque eu tenho muito mais dentro da minha casa. Isso é ter empatia. É cobrir seu marido com segurança. São esses pequenos cadeados que vão fazer a estrutura do casamento ficar forte, inquebrável. São essas pequenas atitudes. Então o homem é tentado mais visualmente, já a mulher ela é tentada mais emocionalmente. Não vemos homens saindo nus, com raras exceções, talvez, mas geralmente não vemos. Como que a mulher ela é conquistada? Como que o inimigo ele tenta? Ele tenta pela forma que o homem a trata. Porque às vezes o marido é um cavalo, ele trata ela de qualquer jeito. Ele não elogia, ela se veste, praticamente ele tá vendo um poste na frente dele, porque ele vê tudo, menos a esposa. Não lembra de data comemorativa. Aí vem o imundo lá fora, perdoem a expressão, e ele sempre elogia. Ele sempre vê aquilo que ninguém vê, porque muitas das vezes é aquele negócio, né? Porque quando a gente quer conquistar, você dá o melhor. Você mostra o melhor, você enxerga o melhor na outra pessoa. Porque você não convive, você não conhece os defeitos, você não sente o chulé da pessoa, o mau hálito de manhã. Então assim, você quer dar o melhor. E o homem quando quer conquistar não é diferente. Então ao aniversário dela, ele vai lá, ele vai comprar um bombom e dá pra ela. Ele pode ser casado, ele nunca vai fazer isso pra esposa, mas pra alguém que ele tá interessado, ele vai fazer. Porque o inimigo, ele trabalha assim. Ele inverte a mentalidade. Ele inverte os princípios, ele inverte os valores. E aí a mulher é tentada emocionalmente. E aí ela compara muito, porque também a mulher é muito perceptiva. Um sorriso que um homem dá, nossa, você viu o sorriso que ele me deu? Por isso que homens, vou parar só um pouquinho para falar isso aqui. Cuidado com a forma que você trata a tua mulher. Cuidado com um sorrisinho, com brincadeirinha. Sabe quando você vai com o seu filho no mercado, aí seu filho tá dando um pouquinho de trabalho no seu colo, você fala assim, ó, para de pegar as coisas porque a mulher vai ficar brava. Não façam esse tipo de brincadeira. Mulher, ela é muito emocional. Mulher é muito iludida.
Para ela pegar aquela brincadeirinha e falar, nossa, e aí dá uma risadinha, aí começou uma abertura, aí já tá abrindo um fenda, já tá abrindo. Daqui a pouco, se ele tá sozinho e ele volta lá, ela já vai querer conversar com ele, porque teve aquela brincadeirinha. Daqui a pouco tá tendo risadinha, daqui a pouco tá tendo brincadeira, daqui a pouco eu não preciso nem falar o que vai acontecer. Então, homens, cuidado com excesso de simpatia. Homem, ele não pode ser muito simpático. Homem precisa ser sério. Ah, Mari, mas às vezes o homem sério, as mulheres vão ficar em cima. Vai. Mas o simpático, ele dá uma certa abertura que ele não deve dar. Porque assim, tem uma diferença em ser sério e acessível e ser sério e inacessível. Porque tem homem que é sério, mas basta a mulher falar uma palavrinha que ele já se reganha todo. Já tem aquele sério que ele é sério mesmo. Que não é qualquer pessoa que vai chegar. Uma mulher facilmente não vai manipular. Não vai cantar. E se cantar, ele já vai sair. Ele vai saber se retirar desse lugar. Então seja sério. Porque assim, ó, não é pra você deixar de ser quem você é. Mas entender o seu papel como homem. Como marido. Com um homem que tem um compromisso, uma aliança com Deus e uma aliança com alguém. E a mulher, ela é muito perceptível. Por isso que eu digo que às vezes o marido, às vezes vem alguém de fora e fala assim, ai, como você tá bonita. Um sorriso pode ser mal interpretado por uma mulher. Um homem pode dar um sorriso porque ele foi educado, simpático. A mulher já vai achar que ele tá interessado nela. Nossa, você viu o jeito que ele sorriu pra mim? Ele sorri assim só pra mim. Eu não vejo ele sorrir assim pra ninguém, mas pra mim ele sorriu. Às vezes ele só foi simpático. E a mulher, o inimigo, ele vai enredando ela nisso. Porque aí ela começa a comparar. Nossa, meu marido não trata assim, igual o marido. Meu marido não me trata assim. Meu marido, nossa, um bombom. Quando que meu marido trouxe um bombom? Aí o homem de fora é sempre cheiroso. Nossa, meu marido não é cheiroso assim. Meu marido nem apara os cabelos do nariz. Os pelos do nariz estão saindo tudo pra fora porque ele não apara. E aí que o inimigo vai arredando. Só que, por isso que eu digo, são formas diferentes. Só que, quando é a questão do homem, nós mulheres também temos um grau de responsabilidade aqui. Muito grande. É um peso muito grande. Por isso que eu falo, cuidem como se vestem, cuidem como se comportam. Porque tudo isso vai determinar a forma que o outro vai se sentir com aquilo que vamos provocar no outro. Assim como o homem também, que tá cantando uma mulher casada, também vai ter responsabilidade. Mas eu falo da mulher por causa do nível de manipulação, por causa do nível de desejo que conseguimos provocar. Então, acontece isso, dessa questão sentimental. E aí daqui a pouco a mulher já tá imaginando coisa. A mulher é muito imaginária, né? Ela consegue pegar um sorriso com o homem de Deus e já imaginar na cabeça dela uma história toda. Casando, tendo filho com cachorro. Porque ela é muito emocional. Só que a tentação, ela não é pecado. Vamos ser tentados de diferentes formas. Muitas das vezes no nosso temperamento. Muitas das vezes nessa questão sexual. Vamos ser tentados. Isso é natural, porque o inimigo ele vai nos tentar. A tentação não vem de Deus, mas ele dá o escape. A palavra de Deus fala que não somos tentados mais do que conseguimos suportar. Então quer dizer que Deus dá sempre o escape. Mas da onde que vem esse escape? Quando estamos nele. Quando estamos cheios de Cristo, conseguimos vencer essas tentações. Porque a palavra fala que aquilo que nós estamos cheios é aquilo que vai determinar a nossa vida. Então, se você estiver cheio do Espírito Santo, quando as tentações vierem, seu discernimento vai estar aguçado. Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais oração, quanto mais cheio do Espírito Santo nós estivermos, mais rápido discernimos e mais rápido caímos fora, fugimos. Mas quanto mais cheios de carnalidade estivermos, quanto mais longe de Deus, mais longe da presença, mais longe da comunhão com Ele estivermos, mais fácil, mais rápido vamos cair em tentação, até cometermos o pecado que gera a morte.
Então, a base de tudo, aqui não é uma questão de, é uma discussão entre quem é mais tentado. Não. Aqui é uma forma de mostrar como não somos vencidos por essas tentações. E a forma de não sermos vencidos é estarmos perto de Cristo, é estar cheios de Cristo, estar cheios da palavra. Porque quando vier uma mulher estranha, você vai lembrar da passagem que você leu, que aquele que se envolve com a mulher estranha cai num laço e cai na sepultura. Quando vier as mentiras e o engano através de outra pessoa, que possamos confrontar com a palavra. Mas precisamos estar cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz. Com a nossa própria força nós não conseguimos, porque vai ter momentos que vamos estar fragilizados, ainda cheios do Espírito Santo, vamos estar fragilizados, porque brigamos com o cônjuge, vai chegar alguém que vai nos tratar de forma melhor. Só que quando estamos cheios do Espírito Santo, os nossos ouvidos estão sensíveis à voz dele. O nosso coração está aberto, quebrantado. E aí estamos cheios de força, porque o Espírito Santo ele nos enche de força. E aí, com a força do Senhor, nós conseguimos vencer. Nós conseguimos fugir, muitas das vezes. Negar as tentações. Então aqui não é uma questão de, é só para ficar discutindo quem é mais tentado, não. É para dizer que nós todos somos tentados. Uns de maior forma, outros de menor forma. Mas que quando estamos com Cristo e cheios do Espírito Santo, nós conseguimos vencer. Porque é Ele que nos dá força. Se nós tentarmos pela nossa própria força, nós não vamos conseguir. Por isso que o conselho de Deus na palavra é fugir da aparência do mal. Por que Deus manda fugir? Porque Ele sabe que na nossa própria força não conseguimos. Porque somos homens e mulheres que temos desejos. Somos carne. Não somos anjos. Ele sabe que se a gente permanecer ali naquele lugar, ali daquela forma, vamos cair em tentação, vamos pecar, por causa da nossa natureza caída. José era cheio do Espírito de Deus, mas quando ele foi tentado, ele fugiu, porque ele sabia até onde ele podia suportar. Ele se conhecia. Quando nós nos conhecemos, nós não deixamos as coisas chegarem a um ponto até que caiamos. Só que quando não nos conhecemos, quando não entendemos a nossa fragilidade, brincamos com o pecado, massageamos a cabeça, tratamos ele como se ele fosse um bichinho de estimação, porque achamos que conseguimos ter o controle e não temos. Quantos homens e mulheres caíram justamente porque acharam que eram fortes demais, porque acharam que era só uma conversa, é só uma brincadeira, eu tenho controle, na hora que eu quiser eu paro. E quando se deram conta, já tinham cometido adultério, e aí choraram em cima de um monturo, de uma situação que não podia mais ser revertida. Então o conselho do Espírito Santo hoje seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que Cristo nesse dia te encha com a presença dele. Se aproxime dele, para que quando vierem as tentações, nós possamos resistir, porque precisamos estar cheios deles para conseguirmos vencer, porque com a nossa força a gente não consegue. Somos humanos, somos carne, vamos cair mesmo. Estamos sujeitos a esses sentimentos. Estamos sujeitos a ser tentados, a sentir inveja. Estamos sujeitos a querer provocar desejo no outro. Estamos sujeitos à raiva, à ira, ao ódio, à falta de perdão. Estamos sujeitos. Mas quando estamos próximos de Cristo, quando Ele nos enche dele, nós vencemos todas essas coisas. Tá bom?
bom? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que nesse dia o Espírito Santo ele fale ao seu coração e te enche, te preencha com tudo aquilo que você precisa, com as ferramentas, as armas necessárias para vencer o inimigo. E que nunca mais o inimigo venha nem roubar, nem matar e nem destruir tudo aquilo que Deus te entregou de tão lindo, de tão puro. Porque tudo que Deus te entregou é lindo, é puro. Que o inimigo ele não venha acessar e nem ao menos chegar perto. E ainda que ele chegue, que ele seja derrubado pela espada que o Senhor colocar na sua mão e o nome de Deus venha ser glorificado. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Um beijão para vocês. Até o próximo vídeo.